eu tava 1 ano e 4 meses andando descalço e sem camisa, porque eu vendi o chinelo e a camiseta, trocou de um traguinho. Eu tava 1 ano e 4 meses sem escovar os dentes. Eu perdi os dentes da frente, perdi aqui uns de trás. Eu tô com 83 quilos, mas eu pesava 50, 49, 48 quilos. Você tá brincando? 48 quilos. Eu tenho 1,80m, 48 quilos. Aí você imagina. Saco de osso ali. E eu fiquei 1 ano e 4 meses sem tomar banho. A galera da Cracolândia, eles dão um jeito, cara. 2, 3 meses eles vão tomar um banho. Existe um bicho chamado muquirana. Na rua é conhecido como muquirana. Ixi, o cara tá com muquirana. O que é muquirana? A muquirana é o mesmo bicho que come a gente dentro do caixão. A pele fica podre. Pela podridão, igual comida podre, a própria pele dá bicho. E cara, eu tinha um monte de feridas de muquirana me comendo. Então, tipo assim, eu era excluído e humilhado pela sociedade que nós vivemos. E comecei a ser humilhado pela sociedade da Cracolândia. Ninguém queria chegar perto de mim, era como se eu fosse um leproso lá dentro. Eu levava cuspida na cara de outros mendigos, eu levava tapa na cara, eu era o cara tirado da Cracolândia. Porque eu fedia muito. Tipo, mano, minha pele tava podre no bicho, cara. Eu fedia demais. Desse jeito, ninguém me dava comida, comecei a comer comida do lixo. Já cheguei a comer comida com fezes. 3 dias sem comer nada. Comecei a sofrer, ser humilhado. Quantos anos você ficou lá? Fiquei 3 anos na Cracolândia. 3 anos. Dentro da Cracolândia. Sendo humilhado, sofrendo, só que tendo experiências espirituais com Jesus. É muito louco falar isso, que parece até uma heresia, né? Mas, cara, eu não conheci Jesus num culto, eu não conheci Jesus através de um apelo. Eu fiz faculdade de teologia, cara, nada do que eu estudei foi o que eu vivi. Eu conheci Jesus. A partir do momento que eu entendi que Jesus era uma pessoa, no primeiro dia de rua, eu comecei a me comunicar com ele. E eu comecei a ser muito verdadeiro, Douglas. Ela falava, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, né? Que tem, né, o cronograma da oração, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Cara, eu falava minhas verdades. O meu palavreado era diferente. O meu jeito de falar era diferente. E eu falava mesmo com Jesus. Jesus estava ali, cara. Ah, não, Leandro, misericórdia, ele é espírito maligno, não é, cara, porque é a mesma parada que anda comigo hoje, é a mesma parada que andava comigo lá, aquele tempo todo, que me livrou de morte várias vezes, que me livrou de várias paradas. E eu comecei a ser muito sincero. E a palavra fala que Jesus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, cara. Tipo, eu não tinha máscara de crente. Eu era o Leandro Noia, o alemão da latinha conversando com Deus. Então eu andava com um saco de latinha nas costas, conversando com Jesus. E eu gostava de conversar com crente, porque eu entendia da Bíblia. Então alguns eu conseguia manipular. Então, você usa droga? Não, irmão. Eu tô aqui porque eu tinha uma história montada. E aí o cara acabava me dando dinheiro. Eu fui abordar essa mulher e eu falei pra ela, moça, a senhora não tem um trocado pra me arrumar e tal? Cara, ela olhou pra mim e falou assim, olha, não costumo dar dinheiro pra ninguém na rua. E esse não costumo dar dinheiro pra ninguém na rua também foi uma aprendizagem pra mim hoje. O que você fala com um morador de rua? Não tenho. Mas você tem, cara. É mentira. Tá mentindo, cara. E a mentira é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Minha vida não anda, eu vou pra igreja. Mas, cara, quantas mentiras você anda contando que não tem nada, você acha que não tem nada a ver? E aquela mulher, ela não mentiu. Ela falou, não costumo dar dinheiro pra ninguém que mora na rua, mas eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida. Cara, ela arrancou aquela Bíblia toda riscadinha e ela me deu a Bíblia. Ela falou assim, ó, ela segurou a Bíblia na minha mão, olhou bem no meu olho, cara. Ela falou assim, medita nessa palavra, porque essa palavra liberta. Eu falei, uau. E quando eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler. Eu comecei a entrar numa paranoia de usar droga e ler Bíblia, usar droga e ler Bíblia, usar droga e ler Bíblia, usar droga e ler Bíblia. E era tão gostoso ler a Bíblia, eu comecei a ter um prazer tão grande na Bíblia que às vezes eu esquecia da droga.
Olha só que loucura. Ali eu vi que começou a guerra entre a carne e o espírito. E aí que entra a questão que na minha vida o segredo da transformação não foi parar de usar droga, mas foi me encher da palavra. Eu me enchi tanto da palavra, cara, que eu esquecia da droga, porque não tinha espaço mais pra ela. E eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, cara. Quando chegou em João 15, foi o divisor de águas da minha vida. É mesmo? É, João 15. Eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Ao invés disso, eu tenho vos chamado de amigo. Cara, bateu uma parada em mim. Eu falei, cara, eu tô drogado, eu tô sujo, eu tô largado aqui, cara. E Jesus, cara, querendo ser meu amigo, sabe? Sabe a profundidade mesmo, assim. Eu acho que a droga me ajudou a ir muito profundo nas coisas, cara. Eu falei, cara, como que ele pode querer ser meu amigo, meu? Ninguém me quer, o mundo me exclui, velho. Eu sou excluído e ele tá aqui, cara. Aquele amor, naquele momento, eu entendi a profundidade do que é ser amigo de Jesus. E ali eu tive um entendimento que Jesus, ele não queria ser só o meu Deus, o meu Senhor. Ele queria ser meu amigo. E ele já estava sendo meu amigo, só não tinha me tocado ainda. E naquele momento que eu li, foi naquele momento, eu ajoelhei aos pés de Jesus. Eu entreguei a minha vida para ele. Mas assim, e naquele momento eu tive a revelação do pacto. Tudo muito profundo, sabe, Douglas? Saiu do raso. Deus já me levou para um profundo das paradas. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, não foi porque eu estava emocionado, porque eu queria. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo. Eu entendi que ele era meu salvador. Eu li a história, que ele morreu, cara. E quando eu estava ali falando com ele, eu comecei a falar: Jesus, eu aceito o seu sangue derramado. Eu entendi que todo pacto tem que haver derramamento de sangue, cara. E eu comecei a chorar emocionado. Falei, cara, eu não preciso derramar o meu sangue, porque o Senhor derramou o seu sangue por mim. É por isso que eu tô aqui ajoelhado, e por isso o Senhor morreu, para eu poder fazer um pacto com o Senhor.